Senta aqui que a gente vai conversar, tá bom? Vocês têm que relevar a touca porque tá extremamente frio. Enfim, nós estamos lendo este livro aqui. Estamos na página 86, mais ou menos. Eu sei que é relativamente no começo do livro, mas eu gostaria de dizer que uma das coisas mais legais quando você está lendo um livro é quando você consegue odiar personagens específicos, porque o autor constrói aqueles personagens com camadas, dos quais você se afeiçoa em alguns momentos, em outros você tem ódio, em outros você, tipo, fica meio em cima do muro. E acontece que tem duas personagens desse livro que está me fazendo, assim, odiá-las, mas assim, grandemente. Nós temos um trio aqui, a protagonista Helena, a Cissa e a Maggie. Elas são 3 amigas e blá blá blá. A questão é que algo acontece e aí a Cissa e a Maggie se juntam e elas passam uma semana inteira ignorando a Helena, a protagonista. E aí isso me fez lembrar de uma época da minha vida que algo semelhante aconteceu. Assim, uma pessoa que era muito minha amiga, simplesmente parou de falar comigo do mais absoluto nada. Eu não faço a mínima ideia até hoje o que aconteceu. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu entendo o que a Helena está passando e por que estão fazendo isso com ela. E aí é isso, eu tô amando o livro, sabe? Tá sendo uma experiência muito legal até agora. E eu tô ansiosa pra poder saber o que vai acontecer, se eu vou passar a odiar um pouco menos a Cissa e a Maggie. Duvido. Pra ser bem sincera que eu duvido muito, mas é uma possibilidade. Podemos, por favor, ignorar a minha paleta de cores, mas eu vim atualizar vocês sobre essa leitura. Tava de ponta cabeça. Enfim, nós estamos na página 135 do livro e o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. Estou gostando demais da história. Realmente, a história, assim, é uma alta fantasia. Então você tem muitas construções de um universo completamente diferente e novo que está aí sendo, assim, desbravado diante dos nossos olhos. Ele envolve muito música e todas essas questões, e uma curiosidade é que durante muitos anos da minha vida eu fiz aula em conservatório, eu fiz teoria musical, aula de piano, aula de canto, aula de coral, blá blá blá. Então, e eu amo música, sou muito apaixonada por música, então estar lendo um livro que envolve magia com esse tipo de assunto tá sendo uma sensação muito única, muito específica e muito maravilhoso, sabe? Porque a forma que a Gil, ela descreve a magia acontecendo e as coisas assim, é muito bonita, é lindo. Assim, a escrita do livro, nota 10. Eu já posso dar nota 10 agora antes de terminar de ler o livro. Aí vamos para a outra parte. Realmente, tá, pessoal? Odeio as duas amigas dela. A Cissa é uma vaca, a Maggie é uma vaca, 2 vacas no caso. Odiei as duas. Eu não consigo entender o porquê que a Helena ainda fica tentando ser amiga delas e tentando, tipo, agradá-las e fazer esse tipo de coisa. Eu só queria que minha passarinho, ela fosse livre, feliz, sabe? Gosto particularmente da Theodora, que é uma outra personagem que apareceu. Eu não pensei que ela fosse desenvolver ser tão importante pra história, mas eu estou vendo que ela é sim importante. E, pessoal, a Echo apareceu de fato agora. A Echo é a nossa fantasma da ópera, que no caso é essa personagem aqui, que é linda, maravilhosa, né? Perfeita, assim. E ela é muito poderosa. Eu tô gostando muito do rumo que a história tá levando. E eu tô ansiosa pra poder ver o desenrolar das coisas. Porque, assim, nós estamos num momento agora da história onde a Helena, ela tá tendo algumas descobertas muito interessantes sobre a magia que existe no mundo, a magia que existe dentro dela, até onde os níveis dela podem alcançar. E também sobre pessoas que são, assim, bem ruins na história. Estamos da página 200 do livro, então vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque assim, eu literalmente sonhei com uma personagem desse livro. Eu sonhei. E eu acordei ansiosa pra poder continuar a leitura dele, porque ele é uma fantasia muito diferente e eu gosto dessa coisa mais dark e tal, sabe? Tipo, meio emo gótico das trevas, uma coisa assim. E ele tá caminhando muito pra esse lado, porque ele está numa crescente o tempo inteiro, entendeu? E você tá vendo que as coisas, assim, não são só flores e amores e coisas, sabe? Cheio de... Assim, é um livro que tá indo pelo rumo do Fantasma da Ópera mesmo, no sentido de coisas vão acontecer, entendeu? Pessoas podem desviver, assim, e
tá muito interessante, de verdade. A Helena, ela passou por uma coisa muito grande nessa última parte do livro que eu li agora, que, assim, me fez ficar muito de coração apertado por conta dela, sabe? Porque apesar de nunca ter passado pelo que ela passou nesse sentido, eu me coloquei no lugar dela. E aí, logo depois... Cara, cada vez que passa uma cena com a Meg, com a Cissa, eu fico, meu Deus, Helena, larga essas duas meninas, filha da vaca. Cara, elas são muito irritantes, dá pra ver que elas são invejosas e elas estão ali só pra sugar a energia e a alegria da Helena, alguma coisa assim, sei lá. Mas ao mesmo tempo eu também entendo a Helena, porque ela nunca teve ninguém, ela tá sozinha e tudo mais. Eu entendo assim, eu entendo, mas não entendo, sabe? Enfim, é isso. Vou continuar lendo, depois eu venho atualizar vocês. Sabe aquele negócio do a palavra tem um poder e tal? Olha, eu queria dizer, Cissa, que assim, apesar de ter só falado mal de você desde que eu comecei a ler o livro, eu não esperava que isso acontecesse com você, tá? Coisas aconteceram com a Cissa agora que me deixaram meio... E aí só prova o potencial, assim, da parte... dark, pesada que tá desenvolvendo o livro, porque assim... peraí, vou deixar vocês aqui. Mudei de lugar, coloquei vocês na mesa do trabalho. Então, é que assim, esse livro ele tá desenvolvendo de uma forma muito dark, no sentido de que, por exemplo, sabe quando você lê... Eu não sei se vai dar pra entender isso. Tô me sentindo meio sinestésica falando dessa forma, que é quando você mistura todos os sentidos pra poder tentar explicar alguma coisa, sabe? Aquele tipo de gente que fala que a cor tem gosto ou cheiro, que... Enfim... Tô explicando demais, mas é que assim, eu sinto a densidade da escrita, eu sinto a densidade das palavras, eu sinto o peso. Tem hora que eu tô lendo que eu tô tão, tipo, travando a respiração, assim, que eu sinto que eu vou sufocar e é completamente incontrolável, sabe? Eu não tô comandando o meu corpo do jeito correto enquanto eu tô lendo esse livro. E eu gosto muito de leituras assim, porque é algo que te deixa tenso e tudo mais, tanto que é claro que, por exemplo, ontem que eu tava lendo, eu tinha que dormir num determinado horário específico, porque eu precisaria acordar cedo hoje, e eu não queria parar de ler. E aí, quando eu fui pra cama, eu continuei pensando no livro, e assim, sabe quando aquela coisa vai meio que tomando o seu dia, e é porque ele tem várias camadas, sabe? O livro... Se você interpreta um pouco além a questão das emoções dos personagens, eles são muito reais, eles têm muitas dualidades. Por exemplo, a Helena, ela ama uma pessoa ao mesmo tempo que ela odeia essa pessoa. Ela tá vendo a pessoa fazendo coisas ruins e ao mesmo tempo ela fica, não, mas eu tive um passado bom com ela. E todos os personagens têm um pouco dessa dualidade, assim, sabe? Porque a Gil, ela coloca você num momento lá em cima, sabe? Que você conhece aquele personagem, por exemplo, eu vou falar dos personagens que são ruins. Você conhece ele lá em cima, ele sendo completamente cruel, ruim, e você fica assim, nossa, esse personagem é muito babaca. E aí, de repente, você tem uma queda onde você vê a humanidade daquele personagem e você fica, putz, será que as pessoas são só ruins? Ou... deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Não sei se tá dando pra entender. Mas, assim, é complexo. É complexo. Ler esse livro está sendo uma experiência muito além do que eu pensei que seria. Porque quando eu comecei a ler, eu vi que era uma fantasia, eu senti uma conexão muito grande porque falava sobre música e tudo mais. E eu gosto muito do Fantasma da Ópera, então eu já tinha vários motivos pra poder ler e talvez gostar. Mas tá sendo uma surpresa extremamente boa, assim, de verdade. Eu tô quase terminando e eu já volto pra falar com vocês de novo sobre ele. Pessoas deste Brasil, o que foi a leitura deste livro, não é mesmo? Porque assim, eu terminei ele já faz alguns dias, mas eu tive que parar um pouquinho pra processar tudo que aconteceu dentro do meu coração, porque foi uma coisa atrás da outra e eu me vi extremamente fissurada pela história, obcecada pela história. Eu tava igual aquele meme do eu passava tanto tempo falando sobre isso, queria que alguém me perguntasse pra eu poder continuar falando sobre isso. Então, foi isso aqui. Nós temos, neste final de livro, algumas reviravoltas. Apesar de ter notado algumas migalhas do plot que estava por vir, assim, a gente tem uma crescente extremamente grande nas últimas páginas do livro, assim, nos últimos capítulos do livro, e ele te
você termina o livro com várias questões na sua cabeça, não de pontas soltas, mas assim, de teorias que você pode desenvolver quando você termina isso aqui. Isso foi uma releitura de Fantasma da Ópera, tá? Tudo bem? Se você conhece a história, você já tem alguma noção do que pode acontecer, apesar de que a Gil, ela fez, assim, algo completamente diferente, ela pegou a ideia e, assim, você tem um livro, uma fantasia muito dark, muito gótico, muito obscuro. E enquanto eu estava lendo, eu fiz uma playlist de músicas específicas que elas me faziam arrepiar, assim. Eu arrepiava de um jeito, frequentemente, que eu ficava assim, meu Deus, eu não sei como eu vou falar desse livro na internet, porque eu preciso que as pessoas leiam ele. É claro que, assim, você vai pegar pra ler, tem pessoas que podem não gostar. Eu não concordo com as pessoas que não gostarem, mas tá tudo bem. Você tem, assim, livre espaço da sua vida pra fazer o que você quiser. Eu amei, é fantástico, é maravilhoso, é uma coisa, assim, surreal. Eu fiquei impressionada com todas essas páginas aqui. Só tem uma coisa que eu não gostei, não é que eu não gostei, é que me incomodou em certo momento, que foi a parte de que, por exemplo, tem uma personagem que ela é sempre comparada com o Sol. E ela é uma personagem muito legal. Ela é uma personagem muito, assim, uma das poucas do livro inteiro que ela tem um coração muito bom. Mas toda vez que ela aparecia, eu já tava tão acostumada com a comparação do Sol, que eu ficava meio tipo, ah, vai lá, Sol, vai, seja Sol. Então, foi a única coisa. Até porque eu vi alguns comentários das pessoas reclamando que a nossa protagonista é muito ingênua, mas eu não acho isso. Eu acho que tem toda uma questão ali, sabe? Porque o Brian me deu uma interrompida aqui, tá? Então eu vou continuar falando. No começo do livro, quando você é apresentado às melhores amigas dela, você vai vendo toda a questão de dependência emocional mesmo. E conforme o livro vai passando, você vai conhecendo mais sobre a história da protagonista. E aí você entende o porquê que ela age da forma que ela age, o porquê que ela pensa da forma que ela pensa. E, assim, fantástico, tá? Vale a pena ressaltar que tem um capítulo nesse livro que tem gatilhos fortes, fortíssimos. É um capítulo bem, assim, forte, mas tem um aviso no começo do capítulo, ao contrário de geralmente dos livros que começa, sabe? Tipo, o livro já com aviso. Como o livro inteiro é bem tranquilo nesse sentido, quando esse capítulo começa tem o aviso nele, então se você quiser pular essa parte, você pode pular. Mas, enfim, foi um livro 10 estrelas, de 0 a 5, e fantástico. Gil, parabéns pelo que você fez aqui, porque, assim, surreal, sabe? Surreal. Vão atrás desse livro, sério, porque ele é maravilhoso. Além de todas essas questões aqui, você vê essa capa, a forma que ela tem esses detalhes, cada detalhe é muito importante, depois você vai descobrir com o tempo, né, quando você for ler. Tem algumas coisas aqui que depois que você descobre os plots, você fica, meu Deus, então faz sentido. Mas assim, fantástico. Então, de novo, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura aí. Tchau, tchau!